Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, pergunto a você de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Tomaram posse os novos ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto. Os decretos com as exonerações a pedido dos ministros foram publicados no Diário Oficial da União. A saída abre aos que deixaram as funções a possibilidade de se candidatarem a cargos públicos nas próximas eleições. Durante a cerimônia em que foram assinados os atos de posse dos novos ministros, o presidente Bolsonaro agradeceu aos que deixaram os cargos e desejou boa sorte aos novos ocupantes da esplanada. Ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda. Eu tive o privilégio, senhor presidente, de conviver com o senhor no dia a dia, das crises, dias de crises, das dificuldades e das alegrias, e eu sou testemunha do seu equilíbrio, da sua simplicidade e do seu senso de dever. Presidente, temos novos desafios pela frente. Conte comigo, até logo, só vou atravessar a rua. Muito obrigada. Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Fiz exatamente o que o senhor pediu. Coloquei o coração, busquei os invisibilizados, trouxemos pautas que estavam esquecidas e, presidente, universalizamos os direitos. Não houve, até aqui, e sei que enquanto Bolsonaro for presidente, nenhum retrocesso na política de direitos humanos no Brasil. E vou dizer uma coisa, senhores, tentaram tudo nessa nação. Tentaram tudo e não conseguiram. Mas agora descobriram que, se não fortalecermos famílias, não seremos uma nação soberana, não seremos uma nação próspera. O fim da fome, da miséria, da tristeza, de tudo que está nessa nação, a redenção desta nação passa pelo fortalecimento de vínculos familiares. E este ministério está cumprindo o papel. Colegas que ficam, mantenham a guarda. Vou morrer de saudade. Vocês vão morrer de saudade de mim. Colegas que chegam, todos meus amigos, que Deus os abençoe. Minha primeira dama, foi você. Obrigada por ter acreditado. Obrigado por ter confiado em mim. Eu vou voltar um dia. E como a ministra polêmica colocou as pautas de uma forma polêmica, eu não podia sair daqui sem dizer que os filhos pertencem às famílias, sem dizer que menino veste azul, que menina veste rosa, e quem manda nos filhos são a família. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Presidente, quando se fala de um governo transformador, que fez uma opção em servir ao povo brasileiro e paga um preço pela opção que fez, nós temos orgulho de pertencer a um governo realizador que ficou ao lado do povo. Eu nunca quis mudar de país, eu sempre quis mudar o meu país. E você, presidente, nos deu essa oportunidade. Obrigado, presidente, de verdade. O ministro do Turismo, Gilson Machado. Vivi esses anos a maior experiência da minha vida. E quis Deus que fosse justamente ao lado do maior presidente da história desse país, Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro não é o melhor presidente do Brasil, porque eu estou dizendo não. Ele é o melhor presidente do Brasil porque ele é o presidente que mais entregou grandes ações para todos os brasileiros. Obras e realizações em tão pouco tempo. O presidente Bolsonaro veio para Brasília, não para andar de camburão, mas para trabalhar por todos nós e acabar com a corrupção. O ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Presidente, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14 anos de idade.
né? Eu era eletricista aprendiz. Naquela época eu falava assim para o pessoal que eu queria ser piloto. Eles falavam para mim, isso é impossível para você, isso é só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Aquele dia eu cheguei em casa, a dona Zuleika, minha mãe, tinha os olhos azuis, assim, ela olhou bem para mim e falou assim, olha, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, você tem a sua vida. Eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Eu acreditei naquilo, fiz a minha carreira, vim para cá, né? Vim para cá. Vim para cá, eu acho que eu trouxe essa ideia para dentro do Ministério. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações sempre faz mais do que esperam da gente. Isso é importante. Aliás, a nossa missão lá no Ministério é produzir conhecimento, produzir riquezas para o Brasil, contribuir com a qualidade de vida de todos os brasileiros. É interessante que hoje, dia 31 de março, por coincidência, no dia 31 de março de 2006, eu estava chegando na Estação Espacial Internacional para começar uma missão pelo Brasil, para representar o Brasil. É interessante como as coincidências na vida acontecem, né? E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de olhar para a terra, ver essa terra azul maravilhosa da gente. Às vezes as pessoas perguntam, qual foi a primeira coisa que você lembrou quando chegou lá? Sabe qual foi a primeira coisa? Lá atrás, em Bauru, quando eu falava para os meus amigos que eu queria ser piloto, eles falaram que era impossível, e a dona Zuleika, com os olhos azuis da cor da terra, falando assim para mim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. É isso que eu espero do nosso país, né? Contem comigo. Eu estarei sempre, junto com cada um de vocês, sempre junto com o presidente Bolsonaro, que transformou o nosso país e está transformando e vai transformar ainda mais o nosso país para ser o país que todos nós sonhamos. E a gente vai continuar a lutar pelo Brasil e pelos brasileiros. O ministro da Cidadania, João Roma. Política não é profissão. Política é vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamado do Senhor. Cada um de nós que está aqui tem um propósito muito claro de dedicação ao nosso povo mais necessitado. Agradeço em especial ao presidente Bolsonaro. Saibam que eu não sou destemido, pelo contrário, temos muito medo. Mas a coragem é virtude de superar os nossos medos. Não sabia como era trabalhar com o presidente Bolsonaro, mas graças a Deus fui muito bem acolhido. Obrigado, presidente, pelo seu bom humor. E, sobretudo, pela clareza de propósitos. Esse é um governo que transparece os seus propósitos em luta pelos mais necessitados. Para o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Eu queria aqui também saudar todos os parlamentares na figura do senador Daniel Silveira. Saudar todos os congressistas. Deputado Daniel Silveira. Mas quem sabe essas palavras poderão ser proféticas. Algumas madrugadas atrás, eu mandei para o senhor a delação do todo-poderoso Antônio Palocci. E lá ele dizia que ao final do segundo mandato, o ex-presidente Lula resolveu fazer o seu pé de meia e 330 milhões de reais da Odebrecht foram transferidos para o ex-presidente. Além disso, o famoso triplex e o sítio. E ele dizia que eu, pessoalmente, Palocci, entregava maços de 50 e 100 mil reais no gabinete presidencial. Está lá, escrito para quem quiser ver. Eu não sei se eu vou aguentar. Posso me emocionar. Porque convivo com o presidente Jair Bolsonaro nesse projeto. Desde abril de 2017. E desafio, e sei que todos os nossos ministros são testemunha. Nunca pediu nada de errado. Um palito de fósforo, algo inadequado, algo que não fosse rigorosamente correto e legal. Exemplo, caráter, virtude. Essa é a diferença do homem que governa o Brasil hoje para aqueles que governaram no passado.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Presidente, as entregas são enormes no Ministério, mas eu não vou aqui citar essas entregas. Eu acho que os números do agro mostram o que as políticas que juntos, sobre o seu comando, sem interferência, sem nunca ter pedido nada, só dito, faça a coisa certa, e os apoios que sempre me deu nos momentos de decisão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado mesmo. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. E tem uma questão muito forte do presidente Bolsonaro. Qualquer outro presidente que tivesse sido eleito em 2018, qualquer um, sem sombra de dúvida, uma pessoa com meu perfil, com meu currículo, não seria ministro. Eu não teria sido ministro se fosse outro presidente da República, porque a lógica, a cultura era outra. Quem investiu nos técnicos foi o presidente. E investir nos técnicos demanda muita coragem. Quero agradecer a minha equipe do Ministério da Infraestrutura, a melhor equipe do mundo, a melhor equipe que aquele ministério já teve. Que é uma equipe criativa, resiliente, capaz de dar soluções para os problemas difíceis, capaz de inventar, uma equipe comprometida com o futuro do transporte, da logística, com o futuro do Brasil. Eu devo tudo a esse time, que é o melhor time que já passou pelo Ministério. E é um time que só existe porque a gente teve liberdade para trazer gente técnica, gente profissional, porque a gente tem um presidente corajoso. Convidamos o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, a assinar seu termo de posse. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, a assinar seu termo de posse. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. O ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo César de Carvalho Alvim. O ministro do Turismo, Carlos Brito. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Célio Faria Júnior. Eu quero agradecer aos ministros que nos deixam hoje. Boa sorte. Tenho certeza que todos vocês serão vitoriosos, não por vocês, mas para o bem do seu respectivo Estado e para o bem do nosso país. Aos que estão chegando, tive a reunião com eles há 2 dias, até eu perguntei, vocês têm certeza dessa decisão de assumir? Porque não é fácil. São olhados com lupa e todos querem contribuir com o seu país. Falei para eles exatamente o que falei para aqueles quando eu os nomeei em janeiro de 2019. O ministério é de vocês. Eu tenho o poder de veto se perceber algo que está acontecendo de errado ou que não está indo muito bem. Converso com vocês, portas abertas aqui. É uma tremenda responsabilidade. E vocês sabem que uma gota d'água, o outro lado faz disso um tsunami, tentando acusá-lo de tudo. Sejam fortes. Não aceitem piruadas de quem quer que seja. Todos os cargos são de vocês. Não negociem. Façam o que tem que fazer. Sigam o exemplo de quem vocês pegaram o ministério agora. À exceção da Segov, que é o ministro Palaciano, todos os que estão alçados agora à situação de ministro foram indicados pelos seus respectivos titulares. Alguns, obviamente, tentaram mudar isso daí, eu não aceitei. Pode ter certeza, antes de vocês eu vou cobrar de quem saiu, quem está em campanha. E sei que vocês são de confiança do então, até agora há pouco, titulares. Então peço a Deus que os ilumine, os proteja,
Boa sorte aos nossos candidatos aí, ok? E vamos em frente que o Brasil é nosso. Um abraço a todos. Deus, pátria, família. Conforme adiantado em comentário do ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro traz mais uma boa notícia. O decreto que amplia o corte linear no IPI para 33%. O texto faz ajustes no decreto editado em fevereiro, que promoveu uma redução linear no IPI de 25%. Além da ampliação do corte, que foi anunciada por Paulo Guedes em um evento em São Paulo há alguns dias, a medida vai excluir do impacto do corte do tributo os produtos da Zona Franca de Manaus. Isso é uma preocupação do Congresso, em especial de parlamentares do Amazonas, que vinham questionando uma redução da vantagem comparativa da Zona Franca de Manaus. Portanto, assim está preservada a vantagem da Zona Franca de Manaus, o que também é importante. O novo decreto amplia o corte no IPI para veículos que ficaram de fora, como caminhonetes. A estratégia é usar excesso de arrecadação para reduzir impostos e não elevar gastos. Na dança das cadeiras para as eleições 2022, você viu a movimentação das últimas horas? Depois de Dória surtar e por pouco não implodir tudo em São Paulo e no Ninho Tucano, só uma carta de compromisso da direção do PSDB fez o governador aceitar voltar atrás, renunciar ao governo de São Paulo e manter a ideia de ser candidato à presidência em 2022. E Sérgio Moro, hein? Também deu o que falar, gente. Você viu que o vice-presidente da União Brasil em São Paulo, o deputado federal Júnior Bozella, começou informando que o ex-juiz Sérgio Moro se filiou ao partido presidido pelo deputado federal Luciano Bivar, deixando o Podemos, então. A legenda, no entanto, não definiu ainda para qual cargo o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública disputará as eleições deste ano. Pré-candidato ao governo da Bahia e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto afirmou em nota que o novo filiado não poderá disputar a presidência da República pela sigla. Caso seja de interesse de Moro construir uma candidatura em São Paulo pela legenda, o ex-ministro será muito bem-vindo, mas neste momento não há hipótese de concordar com a sua pré-candidatura presidencial pelo partido, afirmou ACM Neto em nota. Há a expectativa de que o ex-juiz concorra a uma vaga na Câmara dos Deputados. O Sérgio assinou a ficha de filiação e agora é a gente somar esforços com relação àquilo que vai determinar o estilo do país, disse Bozella em coletiva de imprensa. Além de mudar de partido, o ex-juiz alterou seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo. Sobre o possível cargo que Moro pode concorrer pela União Brasil no pleito de outubro, Bozella disse que não deverá ser para o Senado, já que o apresentador José Luiz da Atena deve disputar uma vaga de senador pela legenda por São Paulo. Da Atena, que ficou profundamente irritado com João Dória e a possibilidade de Dória desistir também de ser candidato à presidência e ficar no governo do estado de São Paulo, o que também causou um rombo enorme com o atual vice-governador e pretenso candidato às eleições deste ano, representando o atual governo do estado. Caso concorra à eleição para deputado federal, Moro pode disputar o cargo com a sua esposa, a advogada Rosângela Moro, que se filiou ao Podemos de olho em uma vaga na Câmara por São Paulo. O negócio virou no que aquilo, né? Segundo o colunista do portal Metrópolis, Igor Gadelha, e lideranças, inclusive do Podemos, estas reagiram à decisão de Sérgio Moro de deixar o partido e se filiar à União Brasil. Nos bastidores, gente, dirigentes do Podemos dizem que o ex-juiz traiu a sigla. O Moro traiu o Podemos, porque ele não aceitou ser deputado pelo nosso partido e topou pela União, é a pergunta. Só pode ser por dinheiro. A União tem o maior fundo eleitoral entre os partidos, afirmou a coluna de Igor Gadelha, uma liderança do Podemos. Foi também de traidor que Moro
foi chamado quando saiu do governo Bolsonaro, da forma como saiu, lembra? Quem também se sentiu traído foi o senador Álvaro Dias, gente. Acho contraditório, especialmente se for para desistir da candidatura presidencial e disputar mandato de deputado federal, como está sendo dito. Para desistir da candidatura não há necessidade de mudança de partido, afirmou Álvaro Dias, senador paranaense. O senador diz que foi pego de surpresa pelo noticiário, dando conta da mudança de rota do ex-ministro da Justiça. Falei com ele antes das 8 horas da manhã, mas apenas sobre as conversas para trazer União Brasil para a aliança. Não me informou nada sobre sair do partido. Parece ser uma coisa repentina, talvez em razão da pressão do prazo de filiação, afirmou Álvaro Dias, portanto, ficando totalmente por fora da situação. E após todas as informações e especulações, Moro publicou uma nota comunicando sua filiação ao novo partido e abrindo mão de sua pré-candidatura à presidência. E a deputada federal Carla Zambelli chorou, gente, ao afirmar que vai trabalhar todos os dias para que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, não seja reeleito pelo estado de Minas Gerais ao cargo de senador, caso se recuse a pautar o impeachment de um ministro da Corte, no caso Alexandre de Moraes. Compete ao senador dar andamento ou determinar o arquivamento das petições que tratam sobre a destituição de ministros da Suprema Corte. A indignação de Zambelli se deu em razão da recente decisão do ministro em determinar a reinstalação da tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira, seu aliado na Câmara dos Deputados. Silveira acabou aceitando e colocou a tornozeleira no mesmo dia da declaração de Zambelli. Zambelli chorou ao falar sobre a decisão. Mando um recado para o Rodrigo Pacheco. Se o senhor é homem, se o senhor quer honrar a cadeira onde o senhor está sentado, o senhor vai acolher esse pedido de impeachment, porque pode ter certeza, se não fizer isso, nunca mais o senhor vai ser eleito em Minas Gerais. E eu vou trabalhar todos os dias para que o senhor não seja eleito e vou trabalhar todos os dias, defendeu a parlamentar também pela problematização, o impeachment do ministro na corte. O Daniel não é uma pessoa corrupta, de caixinha de corrupção. Aquilo ali foi um sequestro de bens. Se determinar o fechamento de todas as contas bancárias dele, ele tem 2 filhas, uma esposa. E quando... ele não é bandido, que não fez absolutamente nada de errado. Aí se pode discutir a questão da fala dele? Sim. Talvez com uma ação de dano moral, no máximo. Mas a gente não pode querer que... Desculpa. O Daniel é uma pessoa boa. O Daniel não é nenhum bandido. E ele não merece colocar essa tornozeleira. E Alexandre de Moraes está sendo extremamente totalitário, arrogante. O Alexandre de Moraes está conseguindo transformar o Daniel num herói e se colocar na margem da sociedade. A população está com esse mesmo rancor que eu estou. Nós estamos com rancor do Alexandre de Moraes. Esse homem está conseguindo transformar um poder como o STF num poder à margem da sociedade. E eu mando um recado para ele, Alexandre de Moraes. O senhor pode ter certeza, a gente vai fazer de tudo, não vamos nos calar. Não vamos nos calar. Eu vou trabalhar e muitas pessoas estão trabalhando para que seu impeachment seja colocado. E vou trabalhar todos os dias, vamos trabalhar todos os dias para tirar Alexandre de Moraes do STF, fazer o impeachment dele, porque ordens legais não se cumprem e você está perseguindo politicamente uma pessoa que não merece essa perseguição. O senhor pode ter certeza, o senhor vai cair. E Damares não vai mesmo de Amapá.
A ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, que deixou a função para disputar as eleições em outubro, mudou seu domicílio eleitoral para o Distrito Federal, mesmo depois das especulações de que ela poderia ser candidata ao Senado pelo estado do Amapá. Com a alteração, a governista será obrigada a disputar ao cargo eletivo na capital da República, não é? Existe a expectativa entre políticos e articuladores do Republicanos, partido ao qual ela se filiou, de que Damares dispute uma vaga de deputada federal à Câmara dos Deputados. Faustão em crise na Band. Irmã de Fausto Silva e diretora de seu programa, Leonor Corrêa, deixou o Faustão na Band. Sua saída se dá em um momento em que o programa de Faustão passa por uma crise em seus bastidores depois da euforia da estreia. 6 bailarinas foram demitidas, gente, nessa semana, diz o portal Notícias da TV. Além disso, o faturamento do programa de Faustão está bem abaixo do esperado pela emissora, bem como sua audiência. Vendas comerciais em baixa, a Band nega. Nos bastidores, há um questionamento se a atração se manterá nos moldes atuais devido à audiência estar na casa dos 4 pontos na Grande São Paulo. A expectativa é que estivesse em um patamar bem mais elevado. Confira alguns dos destaques da live do presidente Jair Bolsonaro. Aqui uma coisa que surpreendeu, né? Não é a mim não. Quem entende um pouco de direito, a senhora excelentíssima ministra Rosa Weber ignora o Ministério Público e não arquiva ação contra o presidente Jair Bolsonaro. É uma ação que eu teria, né? Eu não sei se a palavra certa, aceitado suborno ou comprado subfaturado, uma vacina que não foi comprada e não foi gasto real. E ela resolveu ignorar o Ministério Público, falou, não vou arquivar ação não, o MP aqui não apita aqui dentro do Supremo. Não vou entrar em detalhes, né? Outra coisa que é importante, o nosso prezado ministro Alexandre de Moraes é sorteado relator de ação do PROS, é um partido político, né? Contra decreto de Bolsonaro que reduz o IPI até 25%. Ou seja, o partido PROS está contra a redução de IPI de automóveis, de motocicletas, de produtos da linha branca, como geladeira, fogão, micro-ondas. E está na mão do prezado ministro Alexandre de Moraes se ele vai mandar arquivar esse meu decreto ou vai dizer que está valendo. Se mandar arquivar, atenção pessoal, vai subir o IPI 25%, né? De carro, motocicleta, geladeira, fogão, etc, etc, etc. Também aqui, ó, a Polícia Federal diz ao Supremo que não há elementos indiciários mínimos de crime na troca na PF que levou à demissão de Moro. Sérgio Moro, além de trair, é mentiroso, né? Aqui também, o pessoal que não dá bola para o que está acontecendo na política, né? A Argentina apresenta projeto para controlar redes sociais. Tem um cara que fala aí que se chegar à presidência vai controlar redes sociais, né? Aí você vê como é que está a campanha política. Não vou entrar em detalhe. O Globo, PT e Gedel Vieira Lima se alinham na Bahia. TCU afasta a responsabilidade de Pazuello na falta de oxigênio em Manaus. Metrópolis, Bolsonaro foi o 9º deputado com mais reembolso por saúde desde 2018. Olha, eu cheguei na Câmara em 91, por que não pegou um ano? 91, 92, né? 2000, até 2017, quanto eu gastei com saúde? Por que não faz esse levantamento? Eu adianto, eu gastei 0 com saúde. Por que em 2018 eu gastei dinheiro com saúde? Porque eu levei uma facada de um cara afiliado ao PSOL. E eu não tinha como pagar o hospital que eu fiquei. A primeira foi de graça lá em Juiz de Fora. Agradeço os médicos, na figura do Dr. Borsato, né? Agradeço os enfermeiros, profissionais de saúde, né? E depois fui para o Einstein, em São Paulo. E ficou caro demais para mim a cirurgia, tá? Deviam cobrar do PSOL, né, a cirurgia, né? Mas tudo bem, então a Câmara pagou. Agora só pegaram o último ano, meu deputado, 2018. Foi o 9º deputado com mais reembolso por saúde desde 2018. Essa é a nossa imprensa.
Muito bem, e para você que é fã do presidente Jair Bolsonaro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se na TV Bolsonaro. Clique no link que está aparecendo agora e não esqueça de ativar as notificações. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.